Olá, você está no podcast da Marisa Oliveira. Algo novo, algo muito desafiador, mas na real eu estou curtindo um montão. E para começar esse momento, eu pensei muito, eu escolhi uma pessoa que fez muita diferença na minha vida. Uma pessoa que nunca titubeou e abriu um espaço para mim. Uma pessoa que nunca me questionou nada. Ele só esteve disponível. É alguém que falou para mim: olha, tem um espaço aqui para a hora que você quiser. E eu demorei um pouquinho, mas aí eu resolvi dizer sim. E esta pessoa que hoje vai estar com a gente é o Samuel de Souza de Paula. Tá certo, Samuel? É isso aí. Samuel Souza de Paula. Samuel Souza de Paula. E hoje o que eu quero explorar com ele, hoje, tá? Porque eu vou trazer ele de volta, porque tem muita coisa para a gente falar. Mas hoje eu quero principalmente explorar com Samuel o tema xamanismo. Então, fica aí que daqui a pouquinho a gente vai além. Solta a vinheta, por favor. Bora! Então, Samuel Souza de Paula. Dei uma titubeada aqui no nome, porque ele estava me contando agora há pouquinho que tem uma história com este nome. Houve uma mudança ao longo desse caminho. Conheço o Samuel há bastante tempo. Algumas décadas, hein? Há algumas décadas, não que a gente seja muito velho, né? Verdade. Mas a história é longa, hein, para contar só sobre esse nome. Mas tem a ver com essas questões xamânicas. Eu vou fazer assim, vou compartilhar como que é que se deu a utilização do nome Samuel Souza de Paula, porque meu nome completo é Samuel Souza da Silva de Paula. E ela tem a ver com uma questão de aceitação. Tem a ver com uma questão de ser reconhecido. Porque eu, na minha certidão de nascimento, era Samuel Souza da Silva, que eu tinha no meu certidão de nascimento só no nome da minha mãe. Eu fui aceito como filho, reconhecido como filho em cartório, só com 14 anos de idade. Então, a partir dos 14 anos de idade, é que eu fui reconhecido como filho do meu pai, em cartório, do meu pai, José. Por isso que depois eu fui adotar o De Paula, que De Paula é do meu pai, né? Samuel Souza da minha mãe e o De Paula do meu pai. Mas durante muitos anos da minha vida, muitos textos que eu escrevi, muitas pessoas me conheciam mais com Samuel, S.Silva, que eu gostava dos três S também, que é o SS, associava com Ayrton Senna, Sim. essas coisas de tudo. Mas depois, por conta de experiências espirituais, é que eu passei a adotar essa questão de honrar mãe e de honrar pai. Porque durante boa parte da minha existência encarnada por aqui, eu não honrava e não respeitava pai como pai, mãe como mãe, até por conta do histórico das minhas experiências vividas na periferia e com a família em si, e as minhas ideias relacionadas ao tempo. E foi algumas situações, experiências, do tanto quanto xamânicas, que me levou a abrir as portas para uma aceitação como essa, de reconhecer, porque eu não gostava do De Paula, porque eu não gostava, porque tinha um certo ranço de não ter sido reconhecido. Com o tempo é que começou a melhorar essa relação de aceitação e melhorar também a minha relação com o meu próprio pai e a minha relação também com a minha própria mãe. Foi mais por aí que a gente modificou a forma de compartilhar o nome. Gente, demais isso, né? O Samuel está trazendo essa história dele dentro da visão de aceitação, do xamanismo. Ele conta o quanto que isso contribuiu. Mas vocês sabem, né? Eu sou uma consteladora já há muitos anos. E a história do nome, cada vez que chega a história dos nomes, para um constelador a gente presta atenção nisto, né? E o caminho que o Samuel faz dentro da vida dele, que ele vai contando do xamanismo, é muito chancelado como um caminho de força dentro do trabalho sistêmico e das constelações. Então, tem uma coisa que eu não sei o quanto você acredita, quero saber, Samuel. Eu acredito que, de certa forma, estamos todos falando a mesma coisa. Muitos caminhos que se complementam, mas que estamos falando muito a mesma coisa. Seja o xamanismo, seja o trabalho sistêmico, seja o hinduísmo, todos os caminhos, né? Então, você acredita nisso?
vou compartilhar com a experiência, já que a gente falou da aceitação e do nome. Não conhecia e não sabia nada do que são as constelações familiares, as constelações sistêmicas. Mas desde muito jovem eu fazia algumas palestras, dava aulas, compartilhava meus conhecimentos relacionados a esses temas espirituais. Teve uma experiência que eu tive em Ibiúna. E lá em Ibiúna, eu fui dar uma palestra, uma aula, um workshop em Ibiúna, lá perto da Seixinoria, naquela região. E uma das pessoas que estavam lá, era dona de uma pousada, era dona do lugar e tudo mais, ficou encantada, falou, nossa, você é tão simpático, carismático, encantador, adorei a sua fala. Porque estava falando de presentes que a gente precisa receber, os presentes da vida, e reconhecer esses presentes da vida. E, às vezes, os presentes da vida nem sempre são aqueles presentes que a gente gostaria de receber. Tem alguns presentes que são aqueles presentes que quase que um presente de grego, mas que tem uma finalidade de trazer um tipo de aprendizado ali, né? E que eu estava falando sobre isso, que às vezes um desafio também é um presente, que na visão xamânica também é assim. Desafios, questões para superação, no caminho xamânico, também são presentes da vida para crescer como ser humano, para crescer em informação, crescer em conhecimento, crescer em sabedoria e transcender. E ele ficou super encantado, esse dono, muito bem de vida. Ele foi lá na adega dele e me trouxe 1 litro de 51. Ele me trouxe 1 litro de 51, e aí, no final, todo mundo já tinha ido embora, estava só eu da organização, me trouxe 1 litro de 51 com um chapéuzinho de palha em cima do litro de 51. Então, imagina o litro de 51, mais um chapéuzinho de palha em cima. E me deu de presente, alegre, contente, feliz, assim, para mim. E aí eu cheguei e falei para ele assim, puxa, eu não vou aceitar esse seu presente, não, de 51, porque eu tenho intolerância ao álcool. Eu não bebo nenhum tipo de álcool, porque na minha história de vida eu tenho um pai alcoólatra e eu tive experiências na minha infância que me trouxeram e criaram em mim, despertou em mim, uma intolerância ao álcool que eu acho muito ruim. Eu não saboreio nenhuma gota de bebida alcoólica, eu falei assim para ele, né? Aí, por conta disso, por conta da experiência que está passada, por conta do meu pai. Aí ele olhou para mim assim, falou, mas você acabou de dizer que a gente precisa aceitar os presentes da vida e aceitar eles porque eles podem ser uma oportunidade de aprendizado na vida. Nessa hora ele quebrou, né? Eu coloquei o rabinho entre as pernas, o professor virou aluno, o dono da pousada de agora é o professor. Olha como é que muda a vida, né? Os pequenos e os grandes mestres é nosso cotidiano. Aí eu, opa, baixei a bola, falei, obrigado, aceitei. O livro de 51, obrigado, porque ali foi algo interessantíssimo, porque ele colocou em prática o que ele acabou de ter aprendido comigo, já comigo, Sim. por conta de um presente. Olha como é que é, como que a vida também nos ensina a todo momento, né? Eu pego esse livro de 51, eu já morava sozinho, já morava ali no Ipiranga, naquela região, e do lado da minha cama eu tinha um altar. Morava sozinho, tinha ali um altar. O que eu fiz? Peguei esse litro de 51, chegando de Biúna, e coloquei o litro de 51 ali naquele móvel do lado da minha cama, que também era o altar, e deixei ele ali. Tomei um banho, fiz minha prática de movimentação energética, para ativar o estado vibracional, para ter experiências fora do corpo mais luz e tudo mais. Essas coisas comuns para ter uma melhor lucidez fora do corpo. Aí eu vou, me deito, e eu saio fora do corpo. E quando eu saio fora do corpo, eu encontro os ancestrais do meu pai. E encontrando os ancestrais do meu pai com fala, eles falando comigo, interagindo comigo, e explicando também os motivos que levou também o meu pai a ser alcoólatra, ou ter aquela conexão com a bebida em si. E a história na linha do tempo daquela família. Os próprios parentes, os próprios familiares da linhagem do meu pai, conversando comigo e interagindo. Na experiência fora do corpo. Mas eu não sabia nada do que era. Não estava como hoje. Estou falando de mais de 10 anos atrás. Não estava como hoje, que se conhece, muita gente conhece as constelações. Tudo bem. Aí eu estou lá nessa experiência, me veio um sentimento muito forte de carinho, de amor e de compaixão ali naquele momento, com aquela experiência ali fora do corpo.
Eu até então tinha um certo ranço, eu ia visitar meu pai, de 6 meses, já fazia esse rito de ir lá visitar meu pai. Mas o que acontecia comigo até então? Todas as vezes que eu ia lá, ele mora até hoje, em Aricanduva. Minha mãe mora em Tiradentes, ele mora em Aricanduva. Eu ia até Aricanduva visitá-lo em 6 meses. Toda vez que eu voltava, era como se tivesse sugado a minha energia, era como se tivesse minado todas as minhas forças quando chegava em casa. Era muito desafiante. Maravilha. Esse é um ponto importante para a gente conectar aqui com essa nossa história. E aí, eu vou e volto para o corpo. Quando eu encaixo para o corpo, eu começo a chorar copiosamente. Não conseguia parar de chorar. Tão emocionado que eu estava com a experiência. E via as lágrimas, não conseguia. Era algo assim, uma catarse. As lágrimas vinham, e eu senti, até lembrei, era lágrimas quentes, inclusive. Uhum. Eram as lágrimas quentes que corriam pela face. Eu fui até para o chuveiro, tomei um banho e ainda continuava com uma catarse de choro, assim, com a experiência que eu tinha tido fora do corpo. Eu pego, então, o litro 51 e vou levar para o meu pai lá em Aricanduva. Eu levo para o meu pai em Aricanduva, vou de ônibus, tempo para chegar lá, assim, já sabe qual é o tempo que demora para chegar em mais ou menos ali em Aricanduva, né, que eu morava naquela região. Chego lá na casa do meu pai, levo o litro 51 e entrego para ele. Pai, tem olhos claros, olhos esverdeados. Eu nunca vi aqueles olhos tão brilhantes e uma pessoa tão feliz em toda a minha vida, depois de todos esses anos. Ele aceita aquele litro 51 com o chapeuzinho de palha, que eu tinha ganhado lá em Guiúma. Aceita aquele litro 51 com o chapeuzinho de palha e ficou encantadíssimo. Obrigado. E um sorriso no rosto. E foi uma das únicas vezes que meu pai me disse: eu te amo. Olha só o que um litro de 51 faz. Agora, foi o litro de 51 que fez? Não foi. Foi o momento em que eu estou aceitando meu pai como meu pai, independente de ele ser alcoólatra, pensar de um jeito ou ser do outro, é que despertou nele a vontade de me dizer: eu te amo, depois de décadas, depois de anos de convivência. Uma das poucas lembranças que eu tenho é essa, de levar lá, porque ali eu estou aceitando ele como ele, meu pai, independente das qualidades, dos defeitos, das conexões. A partir desse dia, cada vez mais, essa energia, essa força de conexão em relação com meu pai ficou mais presente e eu não ficava mais sentindo sugado relacionamentos. Então, se você disse eu acredito nessas histórias de conexões sistêmicas, nas práticas xamânicas, existem cerimônias ligadas a isso, relações familiares e parentesco. E mesmo eu tendo total consciência, por isso que eu ia inserir 6 meses, até visitar meu pai, para cumprir essa questão de honrar essas relações parentescas e familiares, foi a partir de uma experiência que, para mim, foi uma constelação sistêmica, uma constelação familiar, ou uma constelação ancestral fora do corpo, que fez com que soltasse os nós, ou os emaranhados, e ficasse mais uma relação de laço afetivo com meu pai, e eu reconhecer como um pai. E também aceitar mais o de Paula no meu nome, o de Paula. E aí começou também a encaminhar várias coisas, porque as questões materiais também começaram a fluir melhor na minha vida, isso materialmente falando, fisicamente falando, por conta desse momento, ou dessa experiência, e por conta dessa aceitação mais premente, mais presente com o meu pai. Para mim, então, é significativo. Então, eu posso dizer que eu tenho experiência de uma experiência que, na minha vida, foi espiritual, não foi uma constelação feita nesse plano material, mas foi um plano espiritual, e que teve um efeito muito salutar e muito positivo. Então, eu penso, e entendo e compreendo que isso é verídico e que é funcional e que funciona, e tenho essa convicção de que, se funcionou para mim, pode ser que funcione também para outras pessoas que nos acompanham. Lindo, muito lindo. Eu vou ouvindo Samuel e em alguns momentos meu coração fica quentinho, me vem uma emoção. E a gente vai aproveitar esse espaço, quero te convidar a ir além. Vá além da história. É uma história linda, comovente.
mas vá além, porque tem muito ensinamento no que o Samuel está contando para a gente. É uma história linda de alguém que, mesmo se sentindo sugado, mesmo ainda não sendo possível um algo, ele continuou indo lá ver o pai dele. Mesmo com todas as dores de um filho de um alcoólatra, porque são muitas dores. Ele continuou, ele foi além. Ele acreditava em algo. E os olhos dele se emocionam e enchem de lágrima aqui. Então, este é um lugar para você ir além. Ele ensinou muita coisa aqui para gente. Fique com a história, que ela é linda, mas, sobretudo, fique com o ensinamento desta alma que está aqui com a gente hoje. Samuel, xamanismo! Quando que entra na sua vida? Me conta. Quando eu te conheci há anos atrás, isso não era algo tão presente no seu dia a dia. Pelo menos não era algo que eu compartilhasse com as pessoas. Ok. Porque, de verdade, eu tenho uma tendência, você vê pelos meus programas, que eu tenho uma tendência em sempre colocar os holofotes e a energia naquelas pessoas que estão sendo ali a partir daqueles conhecimentos. E acabo deixando o meu trabalho e as coisas que eu realizo sem partilhar de uma maneira mais presente. Mas os primeiros contatos que eu tive com conhecimentos xamânicos foi em 96. Então, em 1996 foram os primeiros contatos. E foi através de experiências fora do corpo também. Então, a experiência fora do corpo é algo que me abriu para essa perspectiva. Quando você me conheceu, provavelmente eu estava na fase em que as pessoas, e para as pessoas, eram mais ligadas às questões hindus. Não sei se era naquela época em que eu estava com yoga, fazia as práticas do yoga, que as pessoas achavam que eu ia ser, inclusive, um professor de yoga. Não sei se deve ser por essa época que a gente se conheceu, é por causa que tinha Sumaya, que era professor de yoga, que eu era um assistente, que às vezes eu era um professor substituto de yoga. Sabe aonde eu te conheci? Lá no espaço do professor Wagner Borges. Foi lá que eu te conheci. Lá no Wagner, e depois eu fui lá no Jundiaí também, né, que eu fui no seu espaço. Sim. Teve atividades por lá. Então, a Sumaya era professora de yoga no espaço do IWV. E eu era um professor substituto. Eu dava aula e substituía ela quando necessário, nas aulas de yoga da Sumaya, em alguns momentos. Pois bem, 96 é o primeiro contato com experiências fora do corpo com indígenas nativos, notadamente norte-americanos. Ali começa a minha história de conexão com essa temática, né? O Wagner eu vou conhecer em 1998. Então, eu conheço o Wagner em 1998. 98 é que eu conheço o PPB, e de lá ficou até o ano de 98, até 2008. Então, foram 10 anos. Né? Em 99 já estava por lá também ajudando, nessa conexão. Tipo, por essa época a gente se conheceu, já estava Somaia, estava comigo. Em 1996 tive experiências com Águia Dourada e com outro amparador, que esse é que me incentivou a estudar. Mas eu não abria para as outras pessoas esse conhecimento. Eu só fazia rodas de cura para grupos de Umbanda, alguns participantes de Mesa Branca, alguns participantes de espaços alternativos, que tinha vários na época que me convidavam, né, que fazia terapias holísticas, para fazer rodas de cura, inspirada e trazendo conexões por conta desse amparador extrafísico. Inclusive, até conto no livro que vai sair, provavelmente agora esse ano de 2024, essa história de como é que foi meus primeiros contatos e como que tem também essa relação do espiritual se manifestando na matéria. Eu gosto dessa história de o espiritual se manifestando na matéria. Algumas pessoas perguntam assim para mim: você acredita em espíritos? Olha, em alguns eu acredito, porque teve alguns espíritos que falaram coisas fora do corpo e que se manifestou no dia a dia, no cotidiano, de muito verdade. E um deles é esse daí que falou que eu ia gostar desse caminho xamânico, que foi esse que eu encontrava fora do corpo lá. Primeiro era a Águia Dourada e o outro era o Ancião das Estrelas, que foi o que mais incentivou. Esse Ancião das Estrelas foi o cara que, fora do corpo, tocou na minha testa e me fez resgatar e lembrar instantaneamente, automaticamente, uma vida passada vivendo com ele, com a Águia Dourada, entre o norte dos Estados Unidos e o sul do Canadá.
vivendo com eles numa etnia. Então, ele traz, em uma noite, nesse encontro, lá no encontro de força que é a cachoeira, essa lembrança dessa experiência. Quando eu volto, eu começo a ficar encantado com isso, não sabia nada do que era xamanismo naquele ano de 96. Aí eu começo a estudar e começo a praticar e fazer algumas coisas ligadas a livro, porque os livros para mim foram sempre uma ferramenta interessante nesse quesito, e foi buscar onde é que estão essas conexões xamânicas e perceber essas conexões xamânicas. Mas, de verdade, eu só vou me tornar um condutor xamânico mesmo, publicamente, no ano 2000. Então, estamos agora em 2024, então são 24 anos de condutor xamânico. 24 anos que estou compartilhando cursos formais mesmo, jornadas formais, no caminho xamânico, nesses caminhos xamânicos. Para mim, o mais marcante foi uma experiência espiritual, e aí depois eu fui ver os resgates também na minha história de vida. Eu fui ver o que eu tinha reconhecido em relação aos indígenas, porque eu morava na prefeitura de São Paulo, na Zona Sul, nessa época, que era próximo de uma terra dos padres, onde tinha comunidade indígena, e eu visitava essas comunidades com medo, receio, porque os adultos falavam assim, vai lá visitar os indígenas, que eles vão fazer uma fogueira e vão comer vocês, que era o canibalismo. Olha esse incentivo para as crianças de 7 anos de idade. Ok. Esse incentivo. Mas eu vou buscar depois as conexões. Primeiro espiritual, depois na minha história, depois eu fui ver essa questão do meu avô, e a herança das ancestrais indígenas, vou buscar isso. Mas a abertura principal mesmo foi isso. Mesa espiritual e depois livros. Lá em 2000 é que começa a ter uma expressão para esses grupos que me chamam para fazer curso de formações. Os primeiros deles foram gratuitos, que a gente promoveu, inclusive lá no PPB. Dei também cursos lá gratuitos no PPB. Acho que no PPB foi em 2001, o primeiro curso. É que não existe mais aquela Yahoo Groups, porque aí lá tem um registro, sabe? As divulgações todas estavam lá, não existe mais. Era aquelas que a gente tinha, aquelas conexões. Mas o primeiro, no PPB foi em 2001. O primeiro que eu fiz foi em 2000. A primeira turma mesmo de formação nessas temáticas xamânicas foi em 2000. Então, são 24 anos de história de conexão com o xamanismo. Sim. Samuel, você está trazendo aqui a sua experiência no xamanismo, trazendo muitas experiências fora do corpo, né? E é claro que já existe um potencial desenvolvido aí, né? Em algum momento, né? Você investiu isso nesta existência ou no além, né? Ou em outras, você desenvolveu esse potencial e você carrega ele, né? A gente sabe, a gente estuda há muito tempo, né? Que as saídas do corpo é uma questão de desenvolvimento, né? Qualquer pessoa que se dedique a um desenvolvimento, à compreensão da bioenergia, né? Que estude, pode desenvolver esse potencial, mas leva tempo. Então, para as pessoas que não têm esse potencial desenvolvido, ou que esse potencial, porque às vezes ele está desenvolvido, mas não está se expressando neste momento, nesta existência, para desenvolver outros, né? A gente sabe disso também. Para quem não está com esse potencial, esses potenciais estão desenvolvidos, estão expressos nesta existência, no que o xamanismo pode ajudar? Bom, a gente viu pelaquela história que eu contei relacionada ao meu pai, que eu sempre fazia algumas práticas antes de deitar. E vou pegar pela nomenclatura do nome xamanismo. A palavra xamanismo vem do Samandro Tung Siberiano. É óbvio que tem também um registro lá na China, na língua evenki, na dinastia Jin, do século XII, que já citava esse ser como sendo alguém diferente, no sentido de diferente do convencional. Na verdade, a palavra do evenki da China, ele é mais caracterizado como sendo um termo pejorativo, porque para a China, a Mongólia e a Rússia, esses seres, essa etnia em si, eles eram considerados bárbaros ou selvagens, né? E no Tung siberiano, a palavra Saman significa aquele que enxerga no escuro, aquele que não perdeu a conexão, aquele que está conectado com as dimensões comuns. E uma das traduções da própria etnia do Tung é aquele que está em voo, e realiza os voos mágicos, os voos xamânicos, ou seja, as experiências fora do corpo ou as jornadas xamânicas. Na própria palavra xamânica já tem aí, inclusive 80% dos que são considerados xamãs tradicionalmente realizam esses voos. A maioria tem essa entrada em estados diferenciados de consciência, ou estados de consciência expandidos e expansivos. O caminho xamânico, ele preza a entrada, notadamente no xamanismo,
a entrada nesses estados diferenciados de consciência por meio de tambor, por meio de sons. Agora, a gente sabe que, para quem está nos acompanhando, a gente vai indicar o nosso amigo, Wagner Borges, porque ali tem uma cavidade de informação interessantíssima para ter uma coisa que é interessante, como a prática, que chama-se saturação mental. Imbuir o seu cérebro, ou imbuir as suas ideias, ou imbuir a sua visão de mundo daquele conteúdo. Imbuir a sua visão de mundo daquilo que é propenso a se manifestar. Se você mergulha nos estudos, por exemplo, das experiências fora do corpo, ou se mergulha nos estudos xamânicos, em suas jornadas xamânicas, tem uma grande tendência, sim, a ampliar e a facilitar essas recordações e a ter também uma maior lucidez das experiências fora do corpo. Por que que isso é possível? Por que que isso acontece? Porque, intento, isso vem das tradições toltecas, aquilo que nós colocamos em tempo, aquilo que nós colocamos em energia, aquilo que a gente coloca a atenção, cresce dentro da gente. Então, tudo aquilo que a gente alimenta, por exemplo, uma amizade. Se a gente alimenta uma amizade, ela acaba crescendo. Se a gente alimenta um relacionamento com amor, aquele amor acaba crescendo. Se a gente alimenta uma relação, essa relação acaba crescendo. Esse alimentar é como regar aquela plantinha, é como cuidar realmente daquilo. Isso é uma saturação possível de crescimento. Quanto mais aquele conteúdo ele é absorvido, ou trocado, ou experienciado, degustado, saboreado, mais ele fica premente presente na nossa mente, na nossa reflexão. Nas práticas xamânicas tem diversas práticas. Tem práticas toltecas, tem práticas das tradições andinas, tem práticas das tradições até dos próprios siberianos, que é de conexão com o mundo espiritual. Uma prática muito simples, inclusive, dos toltecas, que é você imaginar que você está, ou pegar na internet, pega agora a tecnologia, um grilo, coloca um grilo, tem um grilo, e coloca o grilo de fundo, vê uma música que tem grilo de fundo, e imagina aquele som do grilo dentro da sua cabeça, e a sua cabeça vazia, oca, e com o grilo fazendo aquele som, e um túnel para o alto. Isso é uma tolteca que faz isso. Eu aprendi isso com o tolteca. E ele entra em estado diferenciado de consciência com essa prática, para depois ele entrar numa experiência do corpo lúcido. É uma prática simples, mas o que ele tem a ver? Com o ambiente dele, porque tinha um grilo na região dele, tem uma pesquisa interessante com o som do grilo. Aquele som do grilo é um som muito parecido com o som que é gerado pelas batidas de 150, 170 batidas por minuto do toque do tambor, que faz com que as ondas cerebrais baixem, que as ondas cerebrais desçam e entrem no estado diferenciado de consciência. Então, tem essas conexões de que a natureza inspira aqueles nativos, aqueles seres humanos ali, a ter experiência fora do corpo por recordação ou por alguma coisa que gera um estado diferenciado de consciência, ou as ondas cerebrais baixas. Agora, tem muitas visualizações, pulsar a luz é algo corriqueiro, ou chamar o espírito da águia. Muitos vão chamar o espírito da águia para voar para outros. Muitos preferem, inclusive, para ser experiência fora do corpo lúcida, já que enxergar no escuro, chamar o espírito da coruja. Trazer e evocar o espírito da coruja para estar presente para aquela outra dimensão. No meu caso, eu procuro sempre pulsar energias e convidar os meus amigos espirituais. Falar, amigos espirituais, estou aqui disponível para fazer algum tipo de trabalho, algum tipo de conexão, porque a minha experiência toda, da maioria delas, em experiência fora do corpo, foi por conta de estar disponível, foi por conta de estar a serviço. Isso, inclusive, é uma das habilidades, vamos dizer assim, de quem é um estudante ou praticante xamânico. A habilidade de você estar a serviço e quero saber qual é a ética principal de um contato, de uma experiência xamânica, é a habilidade de você estar a serviço e ter compaixão. Porque se você for ver na história, quem é que é um xamã? É aquele que está a serviço e tem compaixão pela comunidade. E é 24 horas por dia dedicado àquela comunidade. Ele é um representante, aquele que caminha entre mundos, disponível à comunidade, para ajudar no processo de cura, para ajudar no processo de esclarecimento, para ajudar no processo de trazer histórias enriquecedoras, para ajudar no processo de resgatar potenciais e potencialidades que o ser humano tem, para inspirar caminhos, para transcender, para ir além, como diz o programa aqui, o podcast, para ir além da perspectiva de um povo caixa e na circularidade da vida. Que lindo, que lindo. Por sinal, quero aproveitar aqui, este é Práticas Xamânicas do Samuel. Está aqui
Quem quiser conhecer esse livro, Todas as livrarias, 2024, 11 anos já, comemoramos 10 anos no ano passado, 11 anos de publicação do livro Práticas Xamânicas. olha isso, pessoal. Olha isto que tem de práticas xamânicas aqui dentro, lindo. 36 semanas de práticas xamânicas. 36. 36 semanas de prática. Tem um programa aí que a pessoa pode seguir um programa para realizar onde quer que ela esteja, onde quer que ela estiver, no meio urbano, no meio, ou mesmo na fazenda, no rural, ele vai poder fazer essas práticas aí. Então, qualquer lugar que ele estiver pode fazer essas práticas. São práticas muito simples e que ele pode colocar e sentir. Porque aí, esse livro ele é um livro simples, ele pode ser um pouquinho gordinho assim, mas ele é um livro simples, de fácil leitura, de fácil conexão, encontra qualquer livraria, e ele tem um programa que vai levando a pessoa passo a passo a sentir. E aí eu senti, com as próprias experiências, reconhecer o que é que tem de xamânico aí. Porque o livro não ensina a ser xamânico. E nem o curso do livro ensina, nem o curso, eu tenho um curso de terapias xamânicas, e nem o curso ensina a pessoa a ser um xamã. Na verdade, o que tem aí são inspirações, práticas ou conexões que fazem com que a pessoa desperte essas potencialidades xamânicas, espirituais ou do ser humano. Porque também o xamanismo começa no seio da humanidade, quando o ser humano passa a entender e compreender o mundo e a vida como algo espiritual, como a expressão da espiritualidade. Aí ele vai encontrar, então, uma série de práticas, vai ter meu contato, a pessoa precisa citar materiais extras, inclusive. Super contente. No ano passado, a gente comemorou lá na Mística Fé, nas minhas atividades, 10 anos de existência, agora 2024, 11 anos. E vamos ter novidades aí, provavelmente uma publicação aí em 2024, nova, relacionada às práticas do xamânico, relacionada também a essa temática. E daí você volta aqui no Pode Além para lançar aqui com a gente. Pessoal, é claro que eu tenho esse livro, né, autografado, né, logo que ele saiu a gente estava junto, e é um livro muito gostoso de ler, né? Eu abro ele em qualquer lugar, né? E eu me inspiro, me conecto, abro ele, e daí vem um exercício, vem uma prática, quase todas as vezes, muito voltado para um momento que eu estou vivendo. Então, é um grande presente para ter ali do ladinho, para aos poucos você vai realizando, porque eu acho que o que o Samuel traz, que eu percebo isso em muitos aspectos, né? Se tornar um xamã, ou se tornar um constelador, ou se tornar um reikiano, ou se tornar um algo, é um processo, é um caminho. E a gente pode estudar, a gente pode aprender e ler e devemos. Isto contribui muito, mas é um caminho muito interno, muito presente. É uma gestação. Primeiro eu quero citar isso porque eu gosto muito de livros, né? Eu adoro os livros porque os livros eles são isso que você acabou de fazer com a sua explicação que faz com o livro abre e ele abre um portal. Livros eles são essas expressões de portais de conhecimento, portais de realidades. São os livros, por exemplo, que me fizeram, mesmo morando na periferia de São Paulo, ter uma outra perspectiva de vida. No convívio com aqueles colegas, tinham uma visão de um mundo específico, mas os livros e aquelas temas que, para mim, me encantavam a minha alma, eu encontrar uma pessoa, eu encontrar algo que faz sintonia e sentido para a minha alma, é estar com a pessoa ali conversando, é estar com a pessoa ali interagindo com ela nesse portal dimensional ou interdimensional, às vezes, multidimensional, e aí mergulho nesse outro universo, mesmo diante dos desafios, mesmo diante das situações do cotidiano. E esse é um dos portais da minha vida. Tinha alguns portais, né? Alguns não falam assim, os psicólogos diziam, não, era fuga, né? Bom, mas se é por bem, então, para mim, é portais salutares, né? As minhas fugas eram questões familiares acontecendo lá embaixo, pai, mãe, brigas, alguma coisa, subia por cima do telhado, ia para o telhado, deitava e conversava com as estrelas, e as estrelas respondiam. Pasme, criança, as estrelas respondiam. Essa era uma das fugas. A outra fuga, livros. Eu mergulhava no livro e não vi o tempo passar. A terceira, as experiências fora do corpo, que era algo que pode ser visto como uma fuga também, porque fora do corpo é lá, e fora do corpo, nossa, como é bom voar, como é bom interagir com outras pessoas que te entendem, que conversam com você de uma maneira mais harmoniosa, e que você não é considerado louco, ou que você não tem um demônio no corpo, alguma coisa não existiu. Então, tem muitas dessas questões. E os livros, para mim, eles são essa expressão, são portais multidimensionais, são seres de consciência que transmitem conteúdo.
e que modifica, o livro modifica. Eu abro o livro agora, ele é de um jeito. Eu abro o livro daqui a 6 meses, ele é de outro jeito. Eu leio ele daqui a um ano, ele é um outro livro, porque ele vai acessar conexões que eu tenho dentro de mim. Então, eu recomendo vocês que não leiam, passar a ler, porque é algo que é portal e é caminho de aprendizado, né? Eu sou ainda meio que assim, das antigas, eu ainda gosto, eu sei que a turma gosta mais do iPad, tudo, eu ainda gosto de fazer esse movimento de mover as páginas, chegar e se conectar. E outro ponto que você citou era a questão que eu quero associar com a gestação, e a gestação, inclusive o curso que eu falei que é de terapia xamânica, ele é uma gestação. E ele é bem feminino esse curso. Por quê? Porque ele é 9 meses. 9 meses de gestação das práticas de xamânicas. Aí já é uma presencial. Eu mesmo com a pandemia, por que eu estou falando isso? Porque no ano 2020, a gente, por volta da pandemia, parei de compartilhar esse curso, porque ele é muito presencial, ele é muito, sabe, sistêmico, e um sistêmico sinestésico, ele é um sistêmico que gosta do olhos nos olhos, sistêmico que gosta de estar com a pessoa num ambiente, num espaço sagrado. E eu não quis converter ele para um formato online. Eu tenho um outro curso que é para formato online, uma outra metodologia específica para o online. Mas o Terapias Bioxamânicas, esse curso ligado às práticas bioxamânicas, no Terapias Bioxamânicas, eu resolvi manter a egrégora, a energia do presencial. E aí eu falei assim, não, isso eu vou voltar então quando tiver a ponto de voltar. E a ponto de voltar, escolhemos ser 2024. Então ficou desde 2020 sem ter o Terapias Bioxamânicas, vai ter agora no mês de abril, essa intimista, inclusive, poucas pessoas, vai ser só 11 pessoas, menos ainda, nessa gestação das práticas xamânicas, porque a jornada de 9 meses, um final de semana por mês da 10 a 18, já traz essas estações de inspirações, essas aberturas de portais, vamos chamar assim, e que a pessoa vai assimilando esses conteúdos nas semanas, até no mês seguinte em mais uma, de retorno àquele espaço, de retorno àquela roda, né, das relações da Teia Sagrada, de retorno àquele conteúdo. Aproveitando aqui para falar que vai ter também essa gestação de retorno, marcando 11 anos de retorno de aniversário do livro Práticas Xamânicas e teve tempo de stand-by do Terapias Xamânicas, que volta agora em 2024. Que delícia, né? O que não faltam são opções para a gente caminhar, né, sim, Samuel? Samuel, quero fazer um bate-bola aqui, talvez, com você, né? Antes disso, quero pensar uma coisa. Você falou, né? Pode ser fuga, né? Eu tenho um ditadinho aqui, né, que eu repito aqui comigo e que vale para a minha vida e que eu falo muito para as pessoas, que o que importa é bola na rede, né? Desde que o processo esteja consciente, né, tá valendo. Então, em vários momentos na minha vida, houveram situações em que conscientemente eu disse, eu vou fazer uma fuga nesse momento. E me permitir essa fuga, né? E foi ótimo, na realidade era um tempo, eu precisei desse recolhimento, fugir um pouquinho de uma situação, né? Então isso é algo muito legal. Acerca das leituras, ainda quero trazer uma coisa antes de fazer um bate-bola aqui com o Samuel. Eu acho que é importante as pessoas se aceitarem um pouquinho da forma que elas são, né? Eu adoro os livros, eu também não gosto muito de ler no online, né? Eu gosto de pegar o livro, eu gosto de ler, mas a minha vida inteira eu achei que eu tinha um defeito de fabricação. Porque eu não conseguia pegar um livro e ler ele até o final, e eu sempre tive muitos livros à minha volta. E quando eu abria um livro para ler, eu lia um parágrafo e eu falava, não entendi. Daí eu voltava. Né? Então, eu só fui descobrir que eu tinha dislexia quando eu comecei a namorar com um médico, né? Então, um dia ele parou e falou assim, você tem dislexia, você é dislexa. Falei, oi? Falei, não, o que é isso? Né? Como assim sou dislexa? Não, não sou. Ele falou, claro que é. Porque eu estava lendo em voz alta. Né? Então, eu tinha que voltar porque meu cérebro troca as letrinhas de lugar. Então, eu preciso, de fato, ler muitas vezes
para que uma compreensão se realize. Isso foi fantástico na minha vida, porque nenhum parágrafo fica no raso para mim. Eu tenho que ler, 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 ler. Então, se aceite como você é, não tem nenhum defeito nisto, né? A gente pode ler, você pode não ir até o final, você pode escolher vários livros ao mesmo tempo, vários caminhos, às vezes, desde que no pedacinho que você esteja, você se aprofunde. Tem diversos tempos, né? Tem diversos tempos da vida de conexão. Eu aprendi essa questão de fuga na periferia de São Paulo, porque lá tinha toque de recolher, e tinha violência. E quando fala foge, é foge. Não tem esse vivencie isso. Não tem o pé, deixa eu refletir, só meditar. Está tendo os pipocos, está tendo violência acontecendo e alguém diz foge, é foge. Então, tem os respectivos tempos da vida. Então, tem momento da vida em que a gente precisa parar e se recolher. Tem momento que a gente vai fugir, e fugir mesmo, porque algo está grande, muito grande, ou algo que você não vai dar conta. E tem outros momentos que é vai além. Então, tem esses momentos da vida, a gente precisa entender o relógio do agora, estar presente no relógio do agora para assimilar qual é o impulso que a vida está nos dando agora. Essa relação com o tempo faz com que a gente vivencie todas as capacidades que a gente tem. Os momentos e as estações da nossa vida. Um momento que é só de encantar, de contemplar. A gente vai, se encanta e contempla. É um momento que a gente vai só vivenciar aquilo na intensidade, deixar viver o flow da vida, aquele fluxo que a gente deixa transparecer, onde vem o entusiasmo, onde a gente vê a energia, e você vive aquilo só no presente. Você nem sabe para onde vai mais ou menos, mas está no sentido, no feeling, de tamanha energia que você está naquele espírito e vai. Tem um outro momento que é de, opa, agora é o momento de refletir. Eu preciso refletir sobre isso, pensar sobre isso, ficar um pouco quietinho. Tem outro momento que é de fugir mesmo, de sair, de estar distante. Estar distante das pessoas, estar distante daquelas ideias, estar distante de algum conteúdo para você assimilar um outro. Ou fugir mesmo de espaço, de ir para outro lugar. Algumas mudanças na nossa vida de comportamento só é possível, inclusive, quando a gente foge. Porque se a gente continuar naquele meio de pessoas, com aquelas mesmas pessoas com os pensamentos iguais, as mesmas conversas, os mesmos gatilhos, sem fugir deles, dificilmente se transcende um vício. Porque aqui vem um vício. E vício é o mesmo que um hábito. Só que o vício é algo que está sendo prejudicial na sua relação e na sua conexão ecológica. Então, a gente precisa entender esses vários tempos. E os ritos xamânicos, a maioria deles estão casados com esses tempos. Então, tem ritos de recolhimento, tem ritos do vai além, tem ritos de fugir. Tem cerimônia que diz assim, agora é a cerimônia de você expressar os seus maiores medos. Aí você pinta o rosto com aquilo que é o seu maior medo, um rito xamânico. E aí você vivencia aquele rito. Como é que é fugir? Como é que você está de frente do seu maior medo? E aí tem um tempo, aí dá um tempo, é um tempo específico. Aqui na nossa comunidade, no nosso bate-papo, podemos dar 5 minutos. Eu vou parafrasear, vamos dizer. 5 minutos para, vamos dizer que a pessoa tem receio, tem medo de chorar. Receio, medo de chorar. Pinta a cara com lágrima, tradição xamânica, com as lágrimas de choro. E chora durante 5 minutos. Dá o tempo para o espírito do choro chorar e transparecer para você. Vivencie isso. E aí depois você vai dançar aquilo e celebrar aquilo. Você esteve junto com aquilo. Se é a fuga, vai ter um comportamento de fugir por aqueles 5 minutos, de sair para aquela fuga e celebrar aquilo possivelmente, para dar a vazão, para dar espaço para aquele espírito. Por quê? Porque nessa conexão xamânica, toda e qualquer considerada emoção é um espírito. Toda e qualquer possibilidade de comportamento, de ação, é uma energia, um espírito. E se chegou até você, é porque você tem, é porque eu tenho. Então, se chegou até nós, é porque a gente tem, e podemos dar espaço a isso, vivenciá-lo por 5 minutos e deixar vir uma outra conexão depois que você celebrar. Porque quanto mais a gente reprime essas possibilidades, mais aqui se torna uma sombra dura, intensa, que faz com que a gente se atravanque, trava as nossas energias ou fluxos de energia na vida e vira um peso. Aí o monstro fica muito maior. Quando a gente vivencia, vai ver que aquilo é do tamanho que a gente é possível de lidar. E às vezes reduz o tamanho. Às vezes não fica do tamanho necessário para a gente entender e compreender o que é para fazer com isso.
mas a gente já tem uma clareza do que é que a gente está enfrentando. Porque, de verdade, não existe uma batalha externa fora da gente. A maior e todas as grandes batalhas são, nesse caminho xamânico, as batalhas internas, né? O autoenfrentamento. É enfrentar nós mesmos, é enfrentar as nossas próprias limitações e enfrentar também as nossas próprias agruras e desafios. Então, o processo de relação xamânico traz muito nisso. E os ritos, eu curto os ritos. E a vida de cotidiano, a gente tem muitos ritos mesmo. O comportamento é um rito. Os ritos xamânicos, eles trazem muito isso. A relação com esses tempos e os tempos corretos para viver a vida. Sabedoria é a gente ter e entender os tempos corretos. De qual é o tempo de agora? Qual é o meu tempo de agora? Se é o tempo de fugir, pode. Se é o tempo de parar, para. Se é o tempo de ir além, vai além. Ok, muito lindo. Mais uma prática aí que nós estamos ganhando várias, na realidade, né? Vamos fazer um bate-bola? Vamos. A gente pode trazer uns temas e você me diz o que o xamanismo pode ajudar nisto. Pode ser? Claro que bate-bola rapidinho a gente não tem como aprofundar tanto, mas pode ser um caminho. Vou tentar. Quando eu entro na live do professor, começa a explicar, mas vamos tentar o bate-bola. Ok. No que pode me ajudar o xamanismo se eu estou com dificuldade na minha área financeira? Relação com... Muitas pessoas falam assim, né? Não coloque a bolsa no chão. Sim. No pensamento xamânico, é exatamente no chão que você vai colocar a sua bolsa. Porque é da terra que vem todas as coisas materiais desse corpo. A reverência xamânica é por meio da energia da terra. O corpo físico é um corpo doado pela Mãe Terra, por Pachamama ou Mãe Terra, ou o nome que queira dar para isso. Então, a relação com o dinheiro, a relação com a matéria é ligado a essa mãe. Reverenciar essa mãe faz com que a pessoa tenha maior conexão com a matéria. Reverenciar essa energia de sustentação, porque ela é sustentação. Ela sustenta e alimenta a vida. A Mãe Terra sustenta e alimenta a vida. É a energia de conexão material. Ah, mas eu moro em apartamento. Já que a gente falou de prática. Eu não morei em apartamento durante muitos anos. Pega uma caixinha, sabe aquelas caixinhas de uva? Forra ela com papelão. Vai no mercado, já que você é high-tech. E também tem as conexões mais urbanas, vamos chamar assim. Compra lá a terra. Ok. Enche aquela caixinha de uva lá, forrada com papelão de terra. E tira 5 minutos para ficar com os pés conectados à terra. Coloca uma música xamânica de fundo e pensa na energia do dinheiro, se é isso que está fazendo, que está precisando ter conexão. No curso a gente faz muitas práticas ligadas a essas conexões com a energia do dinheiro, porque para mim também foi um dos meus grandes desafios, essa relação com o dinheiro. E a prática xamânica me ajudou também nessas conexões. Aquela relação, aquela experiência que eu contei aqui na nossa primeira fala aqui desse nosso bate-papo do Pode Ir Além, o meu pai foi um ponto específico que me ajudou. E outras práticas xamânicas que foram casados conectando com essa energia do dinheiro. Pé no chão, conexão com a energia e reverenciar o dinheiro como sendo essa força possibilitadora. Porque, de verdade, a mãe é que fornece, né, Mãe Terra, com sustentação e com alimentos. Mas a forma como a gente lida com o dinheiro, principalmente por conta das nossas crenças, é que tem uma distorção, vamos chamar assim, não reverenciada, e não ritualizada, ou não honrada, na verdade, vamos colocar isso. Ou nublada com a ideia de escassez ou com a ideia de que eu preciso viver só na falta. Sendo que dízimos e outras práticas que são até hoje nascem do ser humano, com guardar 10% e replantar, reverenciar ou devolver para a terra, reverenciar a Mãe Terra. Então, são práticas ou são conexões de pensamentos que facilitam essa energia com o dinheiro. Então, o xamanismo pode ajudar também até nessa questão material. Quando, dentro de uma comunidade nativa, eram as sementes da troca. No seu caso, pode ser a questão. No nosso caso, pode ser a troca em relação a dinheiro. Sempre ser presente essa troca, reverenciando conectado com a Mãe Terra, porque ela está sustentando materialmente. Gente, o bate-bola vai ter que ser mais curto. Porque olha o que ele trouxe para a gente agora. Nada! Fantástico! Olha o presente que veio. Vou querer mais um bate-bola. Daqui a pouquinho o nosso tempo está terminando, mas eu vou trazer o Samuel de volta
Um tema que muita gente nos atendimentos me procuram, que eu percebo, né, sejam nos workshops, nas vivências, uma dificuldade, parece que é uma dificuldade que chega, né, para as pessoas, que é a dificuldade com a sexualidade, né? Sejam homens ou sejam mulheres, nas suas relações, parece que a gente está se afastando um pouquinho desta energia, né? Como continua a ser uma conversa, muito tudo bem, mas na prática parece que não está sendo tão assim. O xamanismo pode ajudar? Bem, uma das coisas importantes relacionadas a essas conexões xamânicas ligadas à sexualidade. Existem práticas em relação à sexualidade que é chamado Kulakikundukska. Nossa! É um nome estranho para se falar da sexualidade. Não vai dar para a gente abordar essa temática aqui, porque ela é um tanto quanto complexa em relação a isso. Mas o que eu vou trazer para colaborar com essa perspectiva da sexualidade em si? Tradicionalmente, os grandes xamãs, eles têm uma... Primeiro que, historicamente falando, os primeiros xamãs não eram do gênero masculino. Vamos falar sobre gênero. Não era do gênero masculino, eram as mulheres. Então, na história, quando você vai verificar isso, mesmo na época do Neolítico, já tem registros de que os primeiros xamãs não eram do gênero masculino, eram as mulheres, porque ela tem essa sensibilidade e falava com as energias e com os espíritos. Isso já é um ponto importante. Depois que começa, com o tempo, ter também do gênero masculino contatos e serem reconhecidos como sendo também algum representante xamã, ou um xamã dentro da sua comunidade. Então, você sabe que tem uma nomenclatura específica dentro do caminho xamânico que chama-se os dois espíritos, que são aquelas pessoas que tem, por exemplo, tem um gênero masculino e tem comportamentos femininos, ou femininos que têm comportamentos masculinos. Ele entende e compreende tanto a masculinidade quanto a feminilidade. O que eu quero dizer isso? Na visão xamânica, eles são hiper reconhecidos e reverenciados em diversas tradições. Tanto na sexualidade, na escolha sexual, inclusive, na homossexualidade, na homoafetividade, todas elas são abertas a essas possíveis. Mas, especificamente, do papel do xamã, às vezes, para algumas comunidades, era considerado mais poderoso do que os outros, porque ele entendia ambas. Você imagina você ter... dizem que a mulher tem uma mentalidade de povo, de conseguir ter essas possibilidades de conexões assim abrangentes. E dizem que o homem tem uma mentalidade de serpente, de uma coisa só, fazer uma coisa e isso. Você imagina um ser que tem esses dois pontos de ideias, esses dois pontos de vista, no mínimo esses dois pontos de vista, para ajudar outras pessoas. Então, em relação à sexualidade como sendo xamã, esses eram considerados para algumas comunidades os mais poderosos, porque ele entende ambas as possibilidades. Inclusive tem de se vestir, tem cerimônias, né, de algumas comunidades, naturalmente, nativas na Sibéria, tem no Oriente também, de vestir de mulher, de se pintar, na Tolteca também tem, na Mexica, de entrar naquela energia. Por que eu estou falando isso? Porque é independente da sexualidade que se aceita o espírito. Eu sei que a comunidade vai aceitar ele como os mais poderosos, mas é independente da sexualidade, é independente da forma como ele se comporta, da forma como ele se porta. Muitos sacerdotes têm a sua homoafetividade e têm as suas conexões, mas isso não é uma característica que é preconceituosa. Não, a sociedade pode ser relacionada com o preconceito em si, mas para o pensamento xamânico é a aceitação, reconhecer eles como eles, cada ser humano como eles são, conhecer eu e você como a gente espera. E eu acho isso de uma sabedoria importante, por ter entendimento de como é que vai lidar com esses conflitos todos, porque ele tem a possibilidade de refletir e até caminhar. Sabe aquela história de caminhar um mocassim do outro? Porque ele caminha um mocassim do outro. Então, ele tem tanta experiência de ter um relacionamento
com um estilo e com outro estilo. Aí uma outra questão relacionada a isso, que é da sexualidade em si. Boa parte das pessoas que têm desafios de aceitação da sua própria sexualidade, quando chegam para um xamã, ele vai falar assim, siga o seu coração. E o coração fala assim, aceite como é que é. Mesmo que seja um desafio para a sociedade, seus parentes e para aqueles que estão à sua volta. Vai ser um desafio. E aí o xamã entra como sendo um apoio. Então, o conhecimento xamânico vai ser um apoio. Porque se você for ver, os xamãs são os primeiros médicos, os primeiros psicoterapeutas, os primeiros bezedeiros do planeta, os primeiros contadores de histórias, as primeiras pessoas que trazem esse sentido de que o que pode ajudar aquele ser humano? Porque ele pensa não especificamente no desafio presente daquela pessoa. Ele tem a capacidade de informação de conteúdo, mas vai pensar o que vai ser harmonioso para aquela alma, para aquele espírito. Porque se chegou com aquela questão ali específica com aquele ser, ele pode ter um presente, ele pode ter uma medicina para transmitir para aquela pessoa. Não sei se era por isso, por esse caminho que você estava querendo no bate-bola, mas é o que me veio em relação aos xamãs tradicionais. Perfeito. Quero talvez só juntar as duas coisas só para a gente fechar um algo. É correto dizer que essa conexão com a Terra, que você tratou na outra questão, tá? Se nós trabalhamos essa conexão, intensificamos essa conexão com a Mãe Terra, que vai ativar aí os nossos centros de força, os nossos chakras, que o xamanismo traz muito esse olhar, é correto dizer que isso também vai contribuir com o nosso apetite sexual, com o nosso prazer, deixar a gente mais ligado, se a gente, por um acaso, está meio devagar? Isso é verdadeiro? Verdadeiro. Essa Kujula aqui com Dukshka, essa prática tântrica xamânica, tem práticas relacionadas a isso. Tem histórias de pessoas que se curou de impotência com práticas bioxamânicas. A pessoa que fez essa jornada de 9 meses, uma das pessoas interessantes. Não foi mais de um, foram dois pilotos de avião que desenvolveu a impotência sexual ligada ele associou com o voo. Não sei se é uma tendência, não sei, não fui aprofundar, mas essas duas pessoas que fizeram essas práticas tiveram resultados interessantes. Você vai ver que uma das práticas é ir para a praia e ficar um tempo sentado numa pedra quente ou em um lugar com solo quente para ativar o chakra básico. Isso é uma das coisas. No xamanismo chinês, tem uma outra prática que a pessoa pode achar tanto quanto engraçado, e em São Paulo vai ser um pouco difícil, que é tomar sol nas regiões básicas. É uma prática xamânica e ativa. O outro ponto é a alimentação. A alimentação terra vai ajudar a despertar esse portal terra. Todos os alimentos terra, o xamã vai recomendar, o praticante xamã vai recomendar raízes para desenvolver também essa sexualidade, seja a frigidez ou a impotência. Vai ajudar as raízes. Então, eu falei aqui de uma coisa que é a luz solar, a outra que é a própria terra, pedra ou a própria terra para sentar, e uma outra prática também que é de enterrar mesmo na praia, também é bom fazer na areia, para ativar isso. E a outra é que é a alimentação, que pode ser algo muito interessante, que é um enraizamento. Porque para ter um prazer, primeiro precisa desse enraizamento, isso nessa visão xamânica, um enraizamento e tentar descobrir o que é que te dá prazer na vida, para voltar a essas conexões de ter um fogo interno, ativar esse fogo interno. O que é que te dá prazer? O que é que no seu paladar faz com que você sinta prazer? E começa por aí, porque o paladar não é só aqui na boca, o paladar também é aqui nessa região, é nesse portal do prazer. E aí você vai alimentar com essas coisas que te dá prazer e vai associar também com a troca, porque o alimento é uma troca. A gente está trocando ali com a outra pessoa, por exemplo, sexualmente falando. Simples de tudo, assim, nessas práticas, mas muito funcionais. Essas duas pessoas, esses dois pilotos, e tem pessoas também do sexo feminino, com a frigidez, que usou cristais também para ajudar nessas questões. Já que eu falei de cristais, vou digitar dois. Granada para as mulheres, é um cristal chamado granada. Recomendo usar por pouco tempo, e que tem um parceiro, porque se você fica com essa granada no bolso, fica no bolso, carrega com ele durante uma semana, a energia sexual fica intensa, e você pode começar a ficar subindo para eles. Então, essa granada pode ser que seja algo que ative. Então, uma semana no máximo, pode ajudar isso. Procure aí pesquisar um pouco sobre essa granada,
essa pequena pedrinha aí que pode Tanto para homens quanto para mulheres? Ativa os dois. Ativa os dois, dá uma ativada bem interessante aí. Pedrinha assim, e se você for pegar a pedrinha, tem um parceiro para trocar, porque pode ser que dá uma ativada bem interessante aí. Ou também você pode pôr no bolso dele. Também é uma possibilidade. Você vê a agilidade. O pensamento povo da mulher para ativar a serpente, a companheira. Como não? E fica essa dica que a gente vai terminando o programa de hoje, com essa dica preciosa aqui do Samuel. Mas amplie isso, Samuel falou do prazer. Estamos todos precisando abrir mais espaço para o prazer na nossa vida. O prazer sexual, o prazer da alimentação, dos sabores, o prazer do sol, o prazer do toque, né? O Samuel falou de tantas coisas aqui, do estar junto, do abraçar. Abram mais espaço para o prazer. E compre essa pedra tão preciosa, a granada, é isso? É granada. Compre essa pedra tão preciosa. E eu estou recomendando ela porque vários dos alunos de terapias bioxamânicas, desde quando a gente começou a focalizar aí desses anos todos de conduções, testaram e funcionou. Então, como eu posso dizer, porque testaram e deu efeito. É por isso que eu estou recomendando. Vamos dizer que é o Euvisa, tem um Anvisa, tem um Euvisa, então é um aspecto de Euvisa. Então, eu testei a Euvisa, e vários alunos também, os alunos Visa também testaram essa pedra, e teste para ver como é que funciona para você. E realmente isso é importantíssimo. O estar em contato com os prazeres da vida, viver e degustar os prazeres da vida, porque aí sim, a sexualidade, a sensualidade tem tudo a ver com se relacionar com a vida. Tem a ver com a gente trocar com a energia com a vida. Porque se a gente não degusta a vida, a gente está secando. E degustar é um fluxo de prazer. É o salivar. Eu lembro daquele filme, o Ratatouille. Essas conexões do Ratatouille de saborear é muito importante. Porque aí sim vale a pena a gente viver. Não é só dores e sofrimentos, desafios, é também prazer. Então, cada dia, dê um prazer para você. Cada dia, compartilhe um prazer com outra pessoa. Ou acaricie a sua criança interior. O que a sua criança interior gostaria de receber no dia de hoje? O que faria a sua criança interior ficar contente? Isso aí é uma prática simples, mas que vai fazer com que o nosso dia fique mais alegre, mais belo, mais sensual, mais potente. Ok, lindo! Nós vamos deixando aqui. Quero agradecer muito ao Samuel, um presentaço. Claro que tinha muito mais coisa para a gente explorar aqui. Prometo que ele volta. E eu quero fechar o convite hoje para este Pode Ir Além, Pode Vá Além. Vá além das dificuldades. Vá além da falta de prazer. Vá além dos medos. Vá além de tudo que está te limitando. Talvez o grande presente que o xamanismo possa trazer para a gente é a gente voltar a ter o contato com a natureza, com a Mãe Terra, com o Pai Céu, com as estrelas, com as árvores, com tudo aquilo que pode trazer algo lindo para o seu coração. Então vá além e vai ser feliz. Até o nosso próximo encontro, na próxima terça-feira, às 20 horas. Chamamos um outro convidado para juntos a gente ir além. Tchau, tchau. Tchau, Samuel. Muito obrigada. E você volta, promete lá. Eu volto e vamos além. Beijo.